Então, o assunto de hoje é a vinda do reino. Nós já estamos no Novo Testamento, falamos sobre uma espécie de prólogo, os momentos iniciais da vida de Jesus, o que remete a Jesus ao Antigo Testamento, seja num contexto mais próximo, seja num contexto mais remoto, como comparação Marcos, remetendo o autor a Isaías, e João, remetendo ao Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós podemos separar, ou a título de um recurso didático, separar em 3 fases do ministério de Jesus. A primeira fase é a obscuridade, no qual Jesus começa a falar, chamar os seus primeiros discípulos, fazer os seus primeiros milagres, suas primeiras curas, e ele não atrai assim tantas multidões. As pessoas ainda estão se acostumando, estão ouvindo pela primeira vez. O segundo momento é o momento da popularidade. Nesse momento Jesus precisa encontrar recursos, por vezes até estratégicos, para evitar a multidão, para conseguir falar só com seus discípulos. Senão ele não consegue nem falar com os discípulos. E nessa ele vai parar lá na região do norte de Israel, já indo para a Síria, quando ele encontra inclusive a mulher que tinha uma filha por quem Jesus não queria, no primeiro momento, orar ou curar. Então, esse é um momento de glória, digamos assim, que as pessoas queriam transformá-lo no rei messiânico, à sua forma, à sua maneira. E o terceiro momento é o momento da rejeição. Cada um deles acontece cerca de um ano. Um ano de obscuridade, um ano de popularidade, um ano e meio de rejeição. Pois bem, vamos para então a obscuridade. Vamos começar do começo. Jesus começa seu ministério, Marcos capítulo 1, versículos 14 a 15, tomando como paradigma a ideia do reino de Deus. Marcos 1, 14 a 15. Evangelho segundo Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Vamos precisar traduzir para um português mais contemporâneo. Boas novas também já não... Olha, as novas, quem quer ouvir as novas, né? Normalmente as pessoas agora ouvem as notícias, quer saber da última, né? Mas a ideia aqui não é que é qualquer notícia, são boas notícias. Como se chegasse alguém e falasse boas notícias, e aí algo que nós estávamos esperando. Por exemplo, boas notícias, nós teremos mais 4 bancos na segunda-feira, se Deus quiser. Mas lembrando que os presbíteros, os oficiais da igreja, suas famílias, deverão sentar-se nos primeiros bancos aqui. Já eu vou fazer igual a Assembleia de Deus, eu vou botar todo o presbítero para sentar no púlpito, para caber todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa quer chegar lá e tem vergonha de vir para frente, né? Então elas ficam ali pela porta. Então os líderes de grupo de discipulado e os presbíteros são normalmente pessoas mais desinibidas, normalmente, então eles se sentam aqui mais para frente, porque boa parte que chega atrasado, inclusive é visitante, está morrendo de medo de sentar perto do pastor, porque está achando que o pastor vai, sei lá, vai mandar ele fazer alguma coisa lá na frente, né? Eu não sei bem, na verdade eu não entendo bem qual é a expectativa das pessoas, porque cada um tem uma expectativa diferente. A pessoa chega numa igreja evangélica e não sabe o que vai acontecer na igreja evangélica. Ele diz, é tudo maluco, tudo doido. Tem um tal de um arco com sal, depois o outro sai com uma espada, depois sai com óleo, depois chama o povo lá na frente, depois ele vai revelar minha vida, e depois tem que fazer um apelo, aí ele olha bem na minha cara e fala, seu pecador, você se converta, é você mesmo. Aí todo mundo olha para trás, e ele não sabe o que vai acontecer.
Tem gente, inclusive, eu ouvi, que dizia, eu não vou à igreja evangélica porque tenho medo de ficar endemoniado. Porque eu ouvi que todo mundo que vai lá fica endemoniado. Eu falei, mas isso é uma loucura. Das loucuras que eu já ouvi, essa talvez seja das mais loucas, né? O pessoal, ao invés de ir para o culto para ficar cheio do Espírito Santo, está com medo de ficar cheio dos demônios. Não dá para entender. Eu acho que deve ser os demônios que devem ter falado isso, soltado pela rua, porque não faz o menor sentido, não é verdade? Mas a pessoa está com medo. Então, boas notícias, novos bancos vão chegar. Ele pode dizer, boas notícias, fulano passou no vestibular. Boas notícias, o Brasil ganhou a Copa. Eu sei que não estava acompanhando, né? Estava lá. Boas notícias, o Neymar, gosto de usar o Neymar de exemplo. Se o Neymar me descobrir, né? Eu falar, larga do meu pé. E boas notícias, o Neymar fez 5 gols contra a Alemanha. Boas notícias, boas notícias. Aí Jesus chega lá e fala, boas notícias, o reino de Deus chegou. Para nós, a gente ia olhar, né? Como assim? Primeiro, e daí? Segundo, como assim? E alguns iam falar, já chegou. Se comer pensando, agora é ele quem manda, não eu. Mas para quem está sob o jugo de Pilatos, para quem está sob o jugo de César, para quem está sob o jugo dos romanos, alguém chega lá na frente e falou, cumpriu-se a profecia, o reino de Deus chegou. Os irmãos imaginem qual era a leitura que eles fizeram. Não era qualquer leitura, não é a mesma coisa. Era a mesma coisa que, mal comparando, na verdade, agora nós comemoramos essa semana passada, ou há 2 semanas, os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. Era como se dissesse para uma nação que estava conquistada por outra, boas notícias, país tal perdeu a guerra, nós voltaremos a ficar livres. É esse o sentido, boas notícias, o Evangelho, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque isso era algo que já estava sendo aguardado. Lembrem-se, e eu não vou ficar aqui retomando tantos temas, não vou pedir para os irmãos lerem o Antigo Testamento, porque a gente já passou um tempinho vendo exatamente isso. Mas o que eu gostaria de salientar é o seguinte, quando Jesus está falando, o reino de Deus chegou, as pessoas podem ter entendido, estamos livres dos romanos, mas Jesus não queria dizer só isso. Tanto que, qual é o primeiro milagre que Marcos cita no seu evangelho, diferentemente de João? Porque para Marcos, lembrem-se, irmãos, cada um dos evangelhos está narrando sob um prisma, sob um viés, sob um propósito temático, e por isso a leitura dos 4 é importante. E aí? Cura do endemoniado. Para Jesus e para os discípulos, e talvez até para os fariseus e os inimigos de uma forma geral, deixa eu ver aqui o texto de Marcos. A expulsão de Satanás do reino de Deus é escatológico. Irmãos, é por isso que nós, pelo menos eu e a maioria da igreja presbiteriana, por isso que nós somos amilenistas, porque a vinda de Jesus é escatológica. Nela ele está amarrando Satanás e deixando sob seu jugo, porque ele chegou exatamente para fazer isso, para submeter Satanás. Daí Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, 20. Bom da gravação que depois vai dar para ver o vídeo, o pastor procurando Lucas antes de Marcos. Boa parte que estava assistindo, né, não percebeu.
Vamos lá. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Percebam que Jesus usa a expulsão dos demônios como uma evidência da chegada do reino de Deus. Por quê? Porque a expectativa era exatamente essa, de o reino que estava jazendo no maligno, sob a influência de Satanás seja expulso, e o domínio passe a ser efetivamente, de uma forma muito mais abrangente, as mãos do legítimo rei, e não do usurpador. Por isso ele fala, se eu estou expulsando Satanás, é por quê? Porque o reino de Deus chegou. Logo, o reino de Deus não pode significar simplesmente um levante contra os romanos. Não pode. É muito maior, é muito mais abrangente. Passo a citar um outro exemplo. Quando Jesus está se afirmando como rei que é, ele está reinando apenas sobre os homens ou sobre os poderes espirituais? Vejam, senhores, Marcos 8, de 1 a 10. Eu não vou ler tudo, até porque o texto é bastante conhecido. Marcos 8, de 1 a 10. Naquele dia, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem que comer. Aí ele vai lá e multiplica os pães, os peixes, ele alimenta os famintos. Mas ele não apenas multiplica os pães quando está dando de alimentar, ou multiplica os peixes, mas ele dá ordem no mundo animal. Lucas 5, versículo 1 a 11. É a pesca milagrosa, como é que chama? Maravilhosa. Pesca maravilhosa. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O mundo animal obedece ou não obedece ao Senhor? Continuando. Marcos 4, versículos 35 e 41. Versículo 39, aliás. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nós encontramos no Antigo Testamento passagens que nos mostram que apenas o próprio Deus tem autoridade sobre os ventos e sobre o mar. Ele é o rei, mas ele não é apenas o rei sobre os homens ou sobre os seres espirituais conscientes. Ele é o rei do mar. Ele faz os pães e os peixes se multiplicar. E minha avó dizia o seguinte: há solução para tudo, menos para a morte. Mas com Jesus, até a morte tem solução. Citamos a filha de Jairo, citamos o filho único da viúva de Naim, citamos ele próprio, que ainda no início não havia sido ressuscitado, e Lázaro, cuja ressurreição é ainda mais enfática, pois havia a crença de que até o terceiro dia Deus poderia ressuscitar.
Mas depois do quarto dia, nem Deus ressuscitava mais. Talvez por falta de interesse, ou porque realmente a partir daquele momento a alma já estaria com o Senhor e Deus não ia mandar de volta. Pois então, Jesus estrategicamente espera chegar no quarto dia, e no quarto dia ele ressuscita Lázaro. Ele corrige duas versões. Primeiro, Deus pode tudo. Vocês que estão pondo limites ao poder de Deus, o poder de Deus é ilimitado. Segundo, eu sou o Deus que vocês adoram. É isso que ele está fazendo, porque eu faço, eu posso fazer. Então ele é rei sobre a morte. Por isso ele pode suspender a eficácia do pecado, assim como foi feito no Gênesis capítulo 3, em que a eficácia da pena de morte, no sentido físico, foi mitigado, de modo que Adão e Eva puderam viver bastante. A Bíblia nos fala sobre a longevidade de Adão, nada nos fala sobre a longevidade de Eva. Não existe a idade de nenhuma mulher na Bíblia, daqueles trechos, nas genealogias. Tem para falar de outras coisas, por exemplo, a idade de Sara, por exemplo. Mas quantos anos Sara viveu ao todo, quantos anos Eva viveu ao todo, ninguém sabe. Será que passou de 1000? Nós não sabemos. Ou seja, Deus permitiu que o homem vivesse dessa forma. O avô de Abraão, se me falha a memória, viveu 200 anos. Ainda uma idade bastante expressiva. Ou seja, o homem ainda pecador não morreu na mesma hora em que pecava. Dá para compreender isso? Ou seja, Ele é quem sustenta a vida. Irmãos, nós vamos viver eternamente na vida eterna, não é porque o nosso corpo estará apto por si só a viver eternamente, mas porque o Senhor nosso Deus vai nos sustentar durante toda a eternidade. Porque Ele é quem sustenta, inclusive manteve os anjos fiéis e os mantém. Ele é o sustentáculo da vida, dos seres espirituais, dos seres físicos e do universo de uma forma geral. Ele é o rei da vida. Dá para entender que tipo de rei ele é? É muito mais do que a imaginação de um zelote ou de um fariseu, pensando no como seria o rei, simplesmente um homem que fosse se sentar no trono de Davi e expulsar os romanos. Isso é algo muito maior. Ele está livrando o universo da influência do diabo. Ele está livrando o universo da influência do pecado, ao fazer com que os homens vivam. É algo muito maior, é algo muito melhor. É o rei dos reis vindo à terra. Não é simplesmente um rei para Israel. Israel é uma espécie de lavoura, ou de, como eles mesmos gostavam de usar a figura da figueira. Israel é a figueira na qual vai nascer esse fruto. Por isso, está escrito para Abraão, está dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele momento o propósito de Abraão está sendo cumprido. Naquele momento o propósito da santa semente, lá no Gênesis, está sendo cumprido. Por isso ele está falando boas notícias. O rei chegou. Desde Eva, que colocou o nome no filho, gerei a Caim com o auxílio do Senhor, esperando naquela expectativa já messiânica frustrada. Não aconteceu. Desde a geração de Davi, no reino de Davi, um reino que fracassou, agora chegou o rei que não fracassa, cujo trono é de eternidade em eternidade, no qual o seu trono é o direito e a justiça, o rei dos reis, o justo Senhor. Boas notícias, boas notícias. E para provar o que eu digo, e aí eu vou mencionar e remeto os irmãos ao texto não vou ler, vou mencionar Lucas 7, 22. Os irmãos continuem lendo aí o drama das Escrituras. Quem parou de ler está perdendo. Vai se formar mestre em Antigo Testamento, não será mestre no Novo Testamento, mas tem que ser mestre na Bíblia inteira.
pode ficar só num testamento, tem que ir nos dois. João Batista manda os discípulos perguntar. Pergunta se é ele mesmo, porque eu agora fiquei na dúvida. Eu vi o Espírito Santo descer, eu ouvi a voz do Pai, mas ele não está acompanhando as minhas expectativas do que o Messias deveria ser ou fazer. Eu estou numa agenda também bem dos fariseus, dos zelotes, dos essênios. Algumas pessoas achavam que João Batista era essênio. Não tem como uma pessoa ser essênia e não pregar para a multidão. Eles ficam só entre eles. Ele está lá chamando o povo ao arrependimento, não é essênio. Mas algumas pessoas entendiam que João Batista seria essênio. Essênio, não excêntrico. Esqueci que é essênio. Volta lá para o período intertestamentário que o livro explica. Se ele escolheu viver no deserto e ele estava pregando no deserto? Seria uma região desértica, não propriamente vivendo no deserto como os essênios vivem, porque eles vivem em comunidade. Dá para pensar? Tem semelhança? Tem semelhança, mas ele não é propriamente um essênio, ele é um profeta. O profeta ele não fica voltado para si próprio ou para sua comunidade, ele proclama para todo mundo. Quem queria ficar voltado para si próprio era Jonas. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos não, todos é muita coisa, mas boa parte dos profetas, os irmãos encontram profecias contra a Filistia, contra Moabe, contra Amon, contra a Síria, porque era Deus falando às nações. Deus não fala só com Israel, Deus fala com o mundo todo. Deus é o Deus do mundo todo. Então, mesma coisa com o João Batista. Aí ele pergunta: és tu mesmo? Aí Jesus fala: espera só um pouquinho, senta aí e assiste. Cego volta a enxergar, demônio sai, paralítico anda, pobres, cadê os pobres? Está aqui, quem está desamparado e tal. Boas notícias, boas notícias. O rei chegou para vocês, e o rei chegou para vocês. Dá para entender que negócio é esse? Permita-me ilustrar. Brasil acabou de eleger o seu presidente da República, como nós estamos vendo, 38º. Eu não sabia que tinha alguém contando. Claro que tem alguém contando, né? Que a gente fica copiando umas manias norte-americanas, e essa a gente está copiando também, né? 38º presidente. Depois os irmãos descobrem o meu número aqui. Que número de pastor sou eu aqui? Eu vou contar lá, o seu retrato. Sou 30º, sabe, você é o 30º pastor. Olha, até que 30º é bastante. Contando os que estão faltando lá, eu devo estar por aí, né? Devo ser o 30º, será que não? 25º para 30º. O 38º presidente eleito, Jair Bolsonaro, convidou algum dos senhores para perguntar ou para falar alguma coisa, para segredar o que ele pretende fazer no governo dele. Com algum dos irmãos? Nem comigo também. Por quê? Porque nós somos os pobres. Às vezes a gente olha para um mais pobre que nós, e no Brasil não é difícil de encontrar, né? Porque nós somos uma nação de muitas pessoas pobres, mas pobre de viver com menos de um salário mínimo. Então, como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, realmente, para os irmãos lembrarem, o bairro mais pobre da nossa cidade de Paraguaçu Paulista é também o mais populoso. É também o mais populoso. Mas, pensando em termos globais, nós estamos assim bem distantes do Carlos Slim. Nossos rostos não vai aparecer na Forbes, e Jair Bolsonaro provavelmente não vai nos perguntar, pedir a nossa opinião para nada. Mas se Jesus estivesse aqui, ele estaria falando conosco e não com o dono do Santander. É isso. Ele estaria falando com o pessoal, conosco, o pessoal lá da Barra Funda, o pessoal lá de Assis. Às vezes a gente acha que é muito rico porque tem um carro bom, tem um carro zero. O que é bom ter um carro zero, né? Eu, por exemplo, que eu puder, eu posso comprar o carro mais popular, particularmente se eu puder, eu compro um zero, porque todo respeito
ao pessoal das mecânicas aí, Dona Vilma. Mecânico, médico, advogado e dentista, profissões muito importantes, mas ninguém chega lá com um sorriso no rosto, não é verdade? Meu motor fundiu, perdi o radiador e por aí vai, né? Ou seja, mas essas coisas não faz a gente as pessoas mais importantes do Brasil. Não faz. Ter carro zero, caminhonete, não faz a gente as pessoas mais importantes do Brasil. Pessoas mais importantes do Brasil são aquelas que o Jair Bolsonaro está pedindo para conversar. Aí quando Jesus, isso é uma ilustração para mostrar o quê? Na cabeça deles, o Messias ia tratar com o presidente do Santander da época, com o presidente do Banco Mundial da época, com o presidente dos Estados Unidos da época, com o dono do SBT, o Silvio Santos, né? Inclusive falou mesmo, né? Inclusive falou mesmo. Ou seja, uma atitude nobre, inclusive fazer doação, uma atitude louvável. Mas isso seria esperado do Messias para aquela época também, fosse conversar com esse povo graúdo, com o sumo sacerdote, mas ele não foi pedir a bênção de Caifás, ele foi falar com os pobres, ele foi falar com gente comum. Se a gente estivesse lá, ele ia falar com a gente, ia deixar Caifás falando sozinho. Já pensou o sujeito deixar o Silvio Santos falando sozinho e vir falar com a gente? Tem que gostar muito de nós, não é verdade? Aí quando ele faz isso, ele lembra os discípulos do profeta Isaías. Ele me ungiu para proclamar as boas notícias aos desventurados, aos pobres, a quem está lá embaixo, nos estratos mais rasos da sociedade. Aí depois ele olha para os discípulos de João Batista e fala: vocês viram o que aconteceu? Vai lá e relata para João Batista. E aí ele cita o texto. Ele está falando que as suas ações servem como um carimbo para dizer: ele é o Messias, porque ele está cumprindo as profecias, ele está mostrando que ele é o Senhor da morte, ele é o Senhor da vida, está mostrando que ele controla todas as coisas, ele controla a natureza, ele controla os alimentos, ele controla a chuva, ele controla tudo. Não há nada que foge do controle de Jesus. Se o vento sobe, ele manda quietar. Se os demônios vêm, ele manda descer. Se o morto está lá 4 dias, ele fala: vem para fora. E quem é a pedra que vai fazer com que um morto se levante sob a ordem de Jesus? Esse é o tipo de Messias que ele é. E aí ele fala: eu não sou o Messias que vocês estão esperando, que vocês vão me botar aqui num trono de madeira para reinar aqui de uma nação, com todo respeito, mas uma nação dentro da geopolítica inexpressiva, que era Israel, que depois da queda lá, primeiro foram os assírios, nunca mais soube o que é respirar em paz, nunca mais soube. É isso que ele está falando. Os meus milagres, eles certificam quem sou eu. Boas notícias, o rei chegou. Esse é o cerne do Evangelho. Entendeu porque é boas notícias? Eva estava esperando há quanto tempo e não viu? Abraão estava esperando e não viu. Viu pela fé. E nós hoje podemos participar dos efeitos. Chamou 12 pescadores. Dos 12 ficou 11, porque um era o traidor, um era o diabo. E o Evangelho, boas notícias, espalhou-se pela América, que o povo nem sabia que existia, mas Jesus sabia. Foi para a Ásia, chegou no Japão, dominou a Coreia do Sul, dominou o centro da África. Na verdade já tinha dominado a África toda. Aí veio o falso profeta e por meio da espada impôs a sua falsa religião. E até hoje persegue os cristãos, mata os cristãos, mata os seus filhos quando se convertem ao verdadeiro Salvador e Senhor. Sim, mas mesmo assim, no meio deles, o Evangelho tem triunfado.
E pessoas, porque são boas notícias. E por essas boas notícias, vale a pena viver e morrer. E pessoas têm crido e o Evangelho tem se espalhado. E que assim possamos viver de acordo com esse Evangelho. Irmãos, não cheguei às miúças. Na semana que vem continuamos sobre o tema as fontes do poder de Jesus, o Espírito Santo e a oração. Assim seja. Amém.